Oi, oi, meus queridos alunos. Vamos começar mais uma aulinha de ciências e hoje nós vamos falar sobre os peixes, tá certo? Primeiro, eu queria começar perguntando para vocês aqui, que eu acredito que a maioria de vocês já viu um peixe na vida, já viu ele lá nadando no ambiente natural dele, já viu um peixinho no aquário, já até consumiu um peixe, já comeu, certo? Porque os peixes, pessoal, são animais muito importantes do ambiente aquático, tá certo? Eles podem estar presentes tanto em ambientes de água doce, como também em ambientes de água salgada, tá certo? E eles estão presentes ali, convivendo nesses ambientes. A gente tem acesso aos peixes, tanto para ornamentação, por exemplo, para criar, deixar em casa, tá certo? Lá no aquário bem bonitinho, como também para consumir. Ele faz parte da nossa alimentação também e faz com que aquele ambiente em que ele está presente, seja no mar ou num rio, por exemplo, ele faz com que haja um equilíbrio daquele ambiente, tá certo? Através da alimentação deles, eles conseguem fazer isso, consumindo ali outros animais que estão presentes no ambiente marinho, tá certo? Então, tudo isso acontece o equilíbrio da natureza, tá bom? Os peixes são animais muito importantes e hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre eles, tá certo? Aprender um pouco sobre as características, o modo de vida dos peixes, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o que a gente já falou, os peixes, eles são animais que habitam o ambiente aquático, certo? Como os mares, os rios, os lagos, e eles conseguem, pessoal, se movimentar nesses ambientes com auxílio das nadadeiras. As nadadeiras, pessoal, vão ser uma partezinha do corpo do peixe que vai fazer com que eles consigam se movimentar muito bem nesse ambiente aquático. Através de quê? Através do nado, tá certo? As nadadeiras vão ajudar os peixes justamente nisso, tá certo? A nadar, que é a forma de locomoção que os peixes realizam, tá certo? Nós que vivemos no ambiente terrestre, nós andamos, certo? Nós nos locomovemos, né? Nos movimentamos através do quê? Das nossas pernas, dos nossos pés, e nós andamos. Os peixes, através das nadadeiras, eles nadam, porque no ambiente aquático, essa é a melhor forma de se locomover, tá bom? Aqui eu trouxe aqui esse videozinho para vocês, ó, mostrando os peixes se movimentando lá no ambiente aquático, tá certo? Diferentes tipos de peixes, olhem aí nesse vídeo, tá certo? E a gente vai agora comentar um pouco mais sobre as características dos peixes, tá certo? Como é que os peixes são. Então, os peixes, eles são animais vertebrados, tá? A gente viu nas nossas aulas anteriores o que era um animal vertebrado, mas só para relembrar, eles são considerados animais vertebrados porque eles possuem crânio, certo? E coluna vertebral, tá? Aí todos os vertebrados eles vão ter essas características e os peixes também são assim, tá bem? Outra característica bem importante sobre os peixes é que a respiração deles é branquial. Como assim, tia? Respiração branquial. Respiração branquial, gente, é aquele tipo de respiração que acontece através das brânquias. Lembram que a gente conheceu o grupo dos mamíferos que eles respiram através dos pulmões? Como é o nosso caso, por exemplo? Mas o que é que acontece? A vida na água, certo? No ambiente aquático, necessita de outra estrutura de respiração que não os pulmões. Por quê? Os pulmões, pessoal, eles não aguentam passar o tempo inteiro embaixo d'água, mantendo aquele animal vivo respirando, tá bom? Então, as brânquias, elas são um órgão, tá certo? Que serve para respirar, tá? Que acontece esse órgão nos peixes. Por que isso acontece? Porque
devido ao ambiente que esses peixes vivem, tá certo? Vivem na água, eles necessitam desse órgão para sobreviver, para conseguir respirar, tá bom? Então, os peixes, eles vão ter a respiração branquial. Isso quer dizer que eles respiram através das brânquias, tá bom? Lembrem sempre disso. Outra característica bem importante sobre os peixes, gente, é que eles podem ser herbívoros ou carnívoros, tá certo? Então, existem peixes que se alimentam também de outros peixes, tá certo? Por isso que a gente diz que eles são carnívoros. E também existem aqueles peixes que vão ser herbívoros, vão se alimentar de plantas que estão ali presentes no ambiente marinho, tá certo? Como algas, marinho ou então dos rios também pode ser, tá certo? Como algumas algas, por exemplo. A temperatura do corpo dos peixes, tá certo? Ela vai variar de acordo com o ambiente. Por que eu trouxe essa informação aqui para vocês? Para vocês terem uma ideia do quanto os peixes têm características bem diferentes dos mamíferos. Lembram que eu falei para vocês na aula sobre os mamíferos? Que os mamíferos, eles têm a temperatura do corpo já controlada. É uma temperatura que ela é fixa, tá bom? Como assim, tia? Ainda não entendi. Nós, mamíferos, tá bom? Vamos falar de nós, os seres humanos. A gente não controla a temperatura do corpo de acordo com o ambiente em que a gente está. A nossa temperatura do corpo, ela vai ser a mesma sempre. Ela vai estar ali controladazinha. 36,5 é a temperatura do corpo, 36 graus e meio, a temperatura normal do corpo humano. Ele sempre vai estar naquela temperatura ali. A não ser que a pessoa, por exemplo, esteja doente, aí acontece um quadro de febre e aquela temperatura aumenta, né? Quando a gente está doente, a gente toma remédio, volta a temperatura. Como eu até já tinha comentado isso com vocês nas nossas aulas anteriores de ciência. Já os peixes, gente, eles vão controlar a temperatura do corpo de acordo com o ambiente. Se eles estão no ambiente mais frio, a temperatura vai ser mais fria do corpo deles. Se estão no ambiente mais quente, a temperatura já fica mais quente, tá certo? Eles conseguem controlar a temperatura corporal dessa forma, tá? Outra coisa também que a gente até já comentou, mas só para relembrar para vocês, que eles podem viver na água doce ou também podem viver na água salgada, tá? E, por último, a presença de nadadeiras e corpo coberto por escamas, como a gente já comentou, mas vocês saibam disso, que essa presença das nadadeiras, do corpo coberto por escamas, outra característica também que eu quero que vocês percebam agora, toda vez que vocês verem um peixinho, é que os peixes, pessoal, eles têm o corpinho achatadinho. Vocês já perceberam isso? O corpo do peixe ele não vai ser redondo. Ele vai ser normalmente, na maioria dos peixes, aquele corpo mais achatadinho nas laterais. Aí vai ter essas escamas, essas nadadeiras. Por que isso? Por que ele é desse jeito? Tudo isso, gente, é para facilitar o nado, tá certo? A gente chama esse tipo de corpinho do peixe de corpo hidrodinâmico. O que quer dizer hidrodinâmico? Quer dizer que facilita bastante o nado, tá certo? Facilita a locomoção dele, ele se movimentar embaixo da água. É isso que quer dizer corpo hidrodinâmico. Se vocês virem isso em algum lugar, quando vocês forem estudar, forem pesquisar sobre os peixes, aí vocês já vão saber, tá certo? Vamos lá. Aí eu trouxe para vocês esse peixinho aqui, ó, pra gente ver melhor essas características dos peixes, tá certo? Como é o corpo do peixe. Tô dizendo que todos os peixes vão ser desse jeito, dessa imagem aí? Não. Como vocês viram lá nas primeiras imagens que eu trouxe, existem peixes muito diferentes uns dos outros, tá? É uma infinidade de peixes diferentes, mas essas características que eu trouxe aqui para vocês, desse peixe, vai ser o que vai ser encontrado na maioria, tá certo? São as mais comuns, tá? Então,
Os peixes, eles vão possuir olhos, assim como nós, eles vão ter um par de olhos, tá certo? Eles vão ter a boca também, que é por onde eles se alimentam, tá? Vão ter uma estrutura chamada opérculo. Eita, tia, que nome difícil. Só para vocês saberem, tá certo? O opérculo, gente, é uma estruturazinha que está presente no corpinho do peixe, aí próximo à cabeça, que é como se fosse uma plaquinha que vai proteger as brânquias, tá certo? As brânquias não estão lá, que vai ser por onde o peixinho respira? Então, essa estrutura opérculo é o que está por cima das brânquias que vai proteger elas, tá bom? É para isso que o opérculo serve. Os peixes também vão ter escamas, tá bom? Por todo o corpo eles vão ter escamas. E vão ter aqui, ó, eu quero que vocês observem, várias nadadeiras. Olhem, nadadeira, nadadeira de novo, estão vendo aí aparecendo, ó, nadadeira na cauda, outra nadadeira. Por que todas essas nadadeiras no peixe? É justamente através delas que eles conseguem se locomover, assim como nós temos braços e pernas e pés, mãos, tudo isso, por exemplo, principalmente as pernas e os pés, né? A gente tem essas estruturas para se locomover, para poder andar, para poder correr. Então, os peixes vão ter a nadadeira justamente para se locomover no ambiente aquático, tá certo? E outra coisa agora, que eu quero que vocês agora prestem bem atenção no que eu vou dizer, tá? Existem dois grupos de peixes, tá certo? Só para vocês guardarem aí na cabecinha de vocês. Existem os peixes cartilaginosos. Como assim, tia? Peixe cartilaginoso. Peixe cartilaginoso vai ser justamente aqueles que possuem o esqueleto formado por cartilagem, tá? Vocês vão aprender mais e de forma mais detalhada isso mais para frente. Mas é só para que vocês já guardem na cabecinha de vocês que existem esses dois grupos de peixes. A gente está falando agora sobre os peixes cartilaginosos. É como se o osso do peixe ele fosse um pouco mais mole. Ele não é um osso, ele é uma cartilagem. Por exemplo, a nossa orelha, o nosso nariz, tá bom? Ele é mais durinho, mas não chega a ser um osso. A nossa orelhinha também, né? A gente pega na orelha, peguem aí na orelha de vocês e sintam como a orelhinha de vocês é. Não é osso, tá bom? Isso aqui a gente chama de cartilagem. No nariz também está presente esse tipo de cartilagem. Então, os ossos desses peixes, eles são assim, certo? São formados por cartilagem. E que peixes são esses que têm essa característica? Eu trouxe aqui dois exemplos que são mais fáceis de vocês entenderem, tá bom? E conhecerem sobre eles. O tubarão é um peixe cartilaginoso e a arraia também é um peixe cartilaginoso, tá bom? É só para que vocês entendam que existem dois grupos de peixe. E o outro grupo vai ser o grupo dos peixes ósseos. O grupo dos peixes ósseos, gente, são aqueles que possuem o esqueleto de osso, tá bom? O esqueleto ósseo, que são aí esses peixes que a gente já vem falando até agora, tá certo? Esses peixes que vocês conhecem e têm acesso com mais facilidade são os peixes ósseos, tá bom? A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Façam o exercício do livro, tá bom? Pesquisem mais sobre os peixes. Tem muita coisa interessante sobre os peixes. Leiam o conteúdo também no livro de vocês. E muito obrigada pela atenção, tá, meus amores? Até a próxima!